Então, muito boa noite. Vamos para mais uma aula aqui do Laboratório Sistêmico da revisão do método baralho sistêmico, um método com bonecos para constelação familiar online ou individual, né, presencial. Eu não sei se na aula passada, gente, eu mandei para você toda a parte escrita da aula. Eu acho que eu não mandei, não. Mandei? Então, quando eu conseguir postar o vídeo na plataforma da quarta passada, eu também vou mandar para você o resumo, porque agora o Google, né, ele faz o resumo para a gente. Então, fica um resumo bem legal, tá? Então, eu vou, dessa aula e da outra, eu vou ficar aí nessa promessa de postar e mandar o resumo dessa nossa fala e da nossa conversa aqui. Ok? Gente, me relembre aí, por gentileza. A gente já viu 3 técnicas, não foi isso? Olhar cruzado, olhar opostos e olhar para o lado, não é isso? Pronto. A Aline, que está chegando agora, não fique desesperada. Você está entrando no barco andando, mas, ó, minha formação, Aline, eu reviso de 3 a 4 vezes por ano o método baralho sistêmico. Então, fique tranquila que você, mesmo que você não acompanhe tudo agora, mas o que você está escutando hoje já vai estruturando toda a parte metodológica, certo? Tá bom. Então, tanto vai ter na plataforma essas aulas que já passaram, como também em outra oportunidade, por exemplo, em março eu vou fazer uma nova revisão e já li todas as egrégoras, que massa. Então, em março eu vou fazer uma nova revisão e começo do zero, e aí você também pega o barco do início, fica muito bom. Então, deixa eu só anotar aqui, são 6 técnicas do método baralho sistêmico, aí eu gosto aqui de falar, né, de revisar. Eli, da onde você tirou as técnicas? De um ditado popular, né? O meu método, gente, o baralho sistêmico, ele é super fenomenológico, porque eu tenho uma atuação de vida muito fenomenológica. Então, meu espírito, né? A fenomenologia do espírito é aquilo que a gente é, né? O Rousseau, ele trouxe essa teoria. Então, o meu espírito, ele é muito livre, entende? Ele é muito, assim, solto, né? E em termos de solto de liberdade. Então, quando eu coloco algo que eu sei que vai acontecer, vamos supor, eu vou sentindo e aí eu vou trazendo essa verdade em mim. Então, foi por isso que eu também consegui montar, estruturar todo um método como ferramenta das práticas das constelações. Então, essa fenomenologia, né, eu tirei desse movimento mesmo da minha vida, simples, que eu gostava muito, eu gosto muito de conversar com as pessoas, olhando nos olhos, vendo o brilho do olhar, o que é que elas estão sentindo, né? E daí eu simplesmente trouxe essa teoria para o meu método, que mostra essa questão de para onde a gente olha e o que a gente olha fala muito sobre nós, né? Sobre a gente. Então, esse método, ele trouxe essas técnicas baseadas nisso, baseado naquilo que eu olho é onde está a minha verdade. Qual é o ditado popular que traz essa técnica? Os olhos são a janela da alma, né? Então, esse é o diferencial do método baralho sistêmico para qualquer outro método, porque os outros métodos, outras práticas, né? Não é nem método, práticas, traz bonecos como Playmobil, bonequinho de borracha, né? Então, assim, não traz um significado arquetípico nem desse olhar usando essa ideia de que os olhos são a janela da alma. Então, quando vocês escutarem falar no método baralho sistêmico e as técnicas do baralho sistêmico, foi isso. Uma menina, uma pessoa, uma terapeuta, né, em formação, quando eu pedia para o paciente colocar uma carta para representar ela e outra carta para representar o tema, eu olhava para os bonecos que eram esses e eu dizia, oxe, onde é que esse boneco está olhando, que não olha para a mãe dela? Entendeu? Então, eu fazia uma pergunta assim mesmo, bem singela, uma pergunta bem
bem curiosa, né? E eu fazia, oxi, mas ela disse que tem raiva da mãe, mas ela nem olha para essa mãe. Tipo assim, gente, ó, vou mostrar para vocês. Tipo assim, vamos dizer que uma pessoa trouxe assim, ó, ela e a mãe dela aqui. Aí ela diz, não, eu quero congelar a raiva que eu tenho na minha mãe. E eu falava, ela nem olha para a mãe dela. E agora, né? Como é que eu vou saber para onde ela olha? Aí eu fui e perguntei ao campo, perguntava o campo. Porque eu sempre acreditei que quando a gente coloca um psicodrama da cena do paciente para a gente olhar, esse psicodrama, ele é verdadeiro porque está lá nas memórias daquilo que a pessoa viveu. Então, eu sempre confiei muito, cegamente, no campo das constelações. E aí eu perguntava, para onde é que ela olha, campo? Perguntava dentro de mim. E para ela, eu usava o que eu chamo hoje de comando do método baralho sistêmico, que é, escolha aqui uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é, e não pode pensar em ninguém. E depois de muitos anos foi que eu fui criar a teoria sobre o que é esse comando no método baralho sistêmico. Ele não é aleatório, ele não é do nada esse comando, gente. Se vocês assistirem os módulos 1, 2 e 3, que tem lá na plataforma, lá eu trago a teoria disso, eu vou dar uma pincelada aqui, né? Então, quando eu construí esse comando, eu já tinha construído em mim uma base teórica de que é assim, ó, o cérebro humano ele é feito só de duas coisas, de cenas e sentimentos. Eu coloquei isso, né? É cenas e sentimentos. Aí ali onde foi que você pegou que o cérebro humano só é feito de cenas e sentimentos? Porque a gente aprende e apreende o mundo através das nossas percepções. Então, ora, é aquilo que eu sempre digo aqui para vocês. Se um menino lá, o Joãozinho, está comendo a papinha dele, e ele escuta os pais gritarem, escutar com o ouvido, ele criou um conceito sobre relacionamento. Porque ele vai ter uma dor no sentimento, ele vai ter uma contração e vai dizer, está tendo briga. Então, ele vai ter algum sentimento aqui. Que sentimento ele pode ter? De medo. Nossa, eu fiquei com medo. Meu pai ali brigando com a minha mãe, fiquei com medo. E aí ele não viu com os olhos, mas ele construiu a cena pelo ouvir. Então, olha a importância das nossas percepções para a gente poder compreender o mundo do qual vamos viver por um tempo. Então, essas cenas vão entrando pelo campo emocional e de cenas. Então, é cenas e sentimentos por causa disso. Então, quando se junta o sentimento e aquele som, ele constrói no cérebro humano uma imagem. E a partir dessa imagem, por que constrói imagem? Porque o nosso cérebro ele é lúdico. Ele tem a ludicidade, né? A gente tem imaginação. Então, quando constrói essa imagem, automaticamente a gente constrói um conceito de vida. E aí ele vai, vamos dizer que ele construiu a imagem, e aqui ele abre um balãozinho e diz assim, o papai é ruim e a mamãe é frágil. Foi o que ele construiu dentro dele. E nisso, gente, quando ele constrói isso, o que é que acontece? Ele vai crescer, automaticamente, quando você sente alguma coisa na sua família, você vai disparar em você as leis do amor de Bert Hellinger. E aí ele faz assim, opa, se o papai é ruim, esse menino, qual a possibilidade desse menino deixar o pai pertencendo dentro dele? Nenhuma. Nenhuma. Então, se o papai é ruim, ele exclui o pai e diz, mãe, aí ele vai criar o que eu chamo de promessa. Mãe, ó, fica tranquila, que eu vou proteger você. Então, essa criança cresce com essa dor de ter visto o pai, né, de trazer na memória que o pai machuca a mãe, ou grita, ou é abusivo com a mãe, e aí ele constrói essa promessa devido à lei do amor do pertencer. Ele quer pertencer à mãe e ele quer pertencer ao pai. Só que uma vez que ele exclui o pai, automaticamente o efeito da exclusão na constelação e na alma da gente é o quê?
a gente traz com mais força o comportamento daquela pessoa para a gente, até que a gente inclua novamente essa pessoa e tenha uma relação, mesmo que seja à distância ou dando limite, mas esse pai fez o quê por você que ninguém poderia fazer no lugar dele? Lhe deu a vida. E aí, para a mãe, ele constrói a promessa, né? Mãe, eu vou cuidar de você. Dependendo da alma dessa criança, ele pode construir várias promessas. Ele pode construir uma promessa de que vai ficar solteiro para ficar com a mãe como o esposo da mãe. Ele pode construir uma promessa de que vai adoecer para poder a mãe não ficar triste pela relação e ter tempo de cuidar dele, não morrer. Então, depende do empoderamento da alma da pessoa que ele vai construir, como ele vai atuar na vida dele para poder cumprir essa promessa. Então, dentro desse contexto, significa que nós temos bilhões de cenas dentro da gente. Aí vocês têm que ir lá para as outras aulas. Cenas intrauterinas, cenas de 7 gerações para trás, cenas de nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, cenas de outra vida, para quem assim acreditar. Então, é por isso que cada sessão da constelação é uma cena. Por quê? Quem está se formando na constelação precisa compreender uma coisa. Aqui dentro tem, sabe, uma bobina de filme? Aqui é apenas isso, o cérebro humano. É um filmezinho que vai passando. Então, a limpeza dessas cenas é o movimento que a constelação traz para a gente ressignificar a cena e dizer, né, não, tudo bem, foi assim, mas aqui eu posso fazer diferente. Então, é por isso que dentro das técnicas do método da constelação, não, do método baralho sistêmico, eu trago o quê? Eu trago os olhares como um movimento de entender aquilo que está na alma, que está lá no mais inconsciente do paciente, para que ele possa trazer ali a dor. Então, quando vocês forem trabalhar com as constelações, em especial, utilizando o método baralho sistêmico, você vai estar retirando do inconsciente do paciente, não é da consciência. É por isso que eu não gosto de escutar paciente, dele dizer, não, que minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, e nananã, não. A cena, quando vai sendo construída, através do psicodrama e de toda a técnica do método baralho sistêmico, você vai fazer um recorte da dor. E cada vez que o teu paciente vem, é uma dor diferente. Por quê? Porque nós temos muitas cenas dentro da gente. Cada relação que você foi vivendo é construída uma cena dentro de você. Então, para muitas pessoas que às vezes não entendem, menina, eu já constelei ali, meu pai e minha mãe, eu acho que não é isso não, eu acho que tu está errada. Né? Uma vez eu fui constelar uma pessoa e ela, mais uma vez, deu na mãe dela. Ela fez, não, impossível, minha filha, eu já curei com a minha mãe, mas a cena estava construída ali com a dor com a mãe. E aí eu fui explicar para ela, né? Cada respiro que a gente dá junto da mãe da gente é uma cena que a gente coloca dentro da gente. Então, é por isso que a gente vai ter muitas constelações para fazer, até o fim, né? Vai ler lá a autobiografia do Bert Helling, que ele constelou aos 98 anos de idade e deu uma questão com a mãe dele. Então, se Bert Helling, que é Bert Helling, o grande avatar, fez isso, imagina nós, né, meros mortais. Né, gente? Então, ó, utilizamos já 3 técnicas aqui, olhar cruzado, olhar oposto, olhar para o lado. Vamos estudar outra hoje? Então, o sentido do método baralho sistêmico é o sentido que você colocou a cena. Primeira coisa que a gente faz como terapeuta que sabe trabalhar com o método é o quê? Observar o olhar dos bonecos. Para depois que observar os olhares do boneco, você vai abrir as cenas através das técnicas do baralho sistêmico. Entenderam? Então, vamos usar hoje, vamos aqui, olhar cruzado, olhar opostos, cruzado, olhar para o lado, né? Olhar para o lado.
Quarta técnica. Quem é que está com a apostila aí para a gente poder dar uma lida em alguma técnica? Quinta e sexta. Vamos ver hoje a técnica de olhar para baixo ou olhar para cima? Vamos? Baixo ou cima, que é igual a olhar para morte. Vamos lá? Então tá, ó. Então, a terceira técnica, a quarta técnica que eu quero trazer para vocês do método baralho sistêmico é assim: olhar para cima ou olhar para baixo é olhar para a morte. Então, qualquer modelo de constelação, seja com pessoas, em grupo, pode ser com bonecos online ou bonecos presencial. A pessoa olhou para baixo, olhou para cima, entrou na constelação, olhando para baixo, olhando para cima, ela está o quê, gente? Olhando para a morte. Você nem precisa perguntar ao seu paciente. Alguém morreu, você já pode pegar um boneco de morte e colocar do lado. Vamos ver isso como modelo, como simulação de cena aqui. Deixa eu primeiro mostrar para vocês, no baralho sistêmico, quantas cartas tem olhando para baixo ou olhando para cima. Ah, Eli, mas eu vi que essa outra mulher aqui olha para baixo. Vai ter que olhar de novo para ela, para você realmente ver. Mas só temos, se eu não me engano, são 3 cartas aqui que olha para a morte. Ou são 2? Ah, são 3. Deixa eu pegar aqui o rapaz. Olha, no baralho sistêmico, nós só temos 3 cartas que representam essa técnica. Olhar para baixo, olhar para a morte. Olhar para cima, olhar para a morte. Gravem aí, ó, só essas 3. Deixa eu mostrar aqui no Instagram. Só essas 3. Essa mulher, ó, vocês estão vendo que ela olha para cima? Todo mundo consegue enxergar? Aceitar aqui a prima. Está chegando. Ó, aqui também, ó. E essa daqui, olha para baixo, vocês conseguem enxergar? Aqui, ó, gente. E esse daqui, olha para baixo também, consegue enxergar? Pronto. Então, essas 3 cartas quer dizer que entrou na constelação, olhou para cima, olhou para baixo, olha para a morte. É uma técnica. Diga, Silvia. Pode falar, querida. Elisângela, e as crianças que estão de olhos fechados, sem ser os bebês, porque os bebês eu sei que são abortados, mas tem aquelas crianças mais formadas que estão com os olhos fechados. Isso. Elas não entram, tá? Porque esse daqui é bem para a morte mesmo, assim, tá bem, né? Aqui, essas crianças que estão com os olhos fechados, elas representam morte já. Ela já é a própria morte, entendeu? Lembra que essa daqui é como se ela tivesse... Também pode representar pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Que tá assim, né? Vivo, morto. A pessoa está viva, mas aí é um desânimo, não tem coragem de fazer uma academia, não vai fazer uma dieta, não tem coragem de trabalhar, né? Então, são vivas mortas. Então, essas crianças aqui, elas não representam essa técnica, tá? Ok? Então, vamos lá. Todo mundo lembra do arquétipo desse homem? Quero saber aqui quem passou a semana grudadinha assim, ó, com o arquétipo. Quando eu fui aprender meus arquétipos, eu olhava assim, passava o dia com um, né, na mão. Menino, mas tu fez isso mesmo, foi? Então, eu ficava conversando com os meus bonecos, por isso que eu peguei tão rápido. Eu quero saber quem é que sabe o arquétipo dessa. O significado do arquétipo da psique humana desse daqui. Quem é que sabe? O suicida. O suicida, mas ele também tem outro. Qual é? O falido. E o falido, muito bem. Que continua vivo, mas vai falindo, né? Um homem que está triste, ele também pode ser um empresário que tem dinheiro,
mas aí arranja uma desculpinha e começa a falir para ficar triste. Ele pode falir completo e não se matar, mas ele pode chegar, sim, a se matar, né? Eu já revisei aqui esse baralho, esse arquétipo, e lá na aula da revisão tem eu explicando como foi que eu construí esse arquétipo, né? Essa daqui, quem é que lembra dessa? O arquétipo dessa. Daqui, ó. É a Essa mãe. daí é a mulher sofrida, Uhum. desanimada da vida. E aí ela traz uma ancestralidade como, gente, que muita perda de quê? De filhos, né? Isso, muita perda de filho, por isso que ela vem olhando para baixo. E essa daqui para cima, né? Essa é quem que lembra o arquétipo dessa? Essa é ótima. Hoje mesmo eu trabalhei, fiz uma constelação que tem essa criatura. Ela me dá tanto trabalho, essa mulher, gente, tanto trabalho, sem ter noção. Muito mesmo, porque os meninos chegam tudo, mamãe é boa demais. E eu, é mesmo, que bom, né? Tua mãe é boa. É, mas minha vida não anda. E quando vai ver o menino tá onde? Na barra da saia da mãe, né? Porque como é que é o nome dessa criatura aqui no baralho? Ela é a sonsa manipuladora. Sonsa manipuladora, gente. Pelo amor de Deus, tu tá falando mal das mães, é. As mães é tudo sagrada ali. Elas dão a vida, dão o sustento, gagal, mingau, mas olha, tem umas que fazem os estragos tão grandes dos filhos, que pela mãe do céu, né? Então tá, então decorar aí que para usar a técnica do olhar para baixo, essas três, olhar para cima, olhar para morte. Aqui chega a ser morte mesmo, gente. Vou trazer uma cena aqui para a gente simular. Deixa eu ver quem eu vou usar aqui. Legal. Vou usar essa que eu fiz agora. Vamos ver, sentimento. Essa daqui. Vamos lá. Ai, gente, eu tô no cansaço, vocês não têm ideia. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio mais em pezinho, para o pessoal aqui ver um pouquinho as simulações. Acho que assim vai dar, ali. Vamos lá. Então, eu vou baixar aqui a tela do computador, certo? A câmerazinha, para vocês verem. Tá todo mundo vendo aqui? Ó, vamos simular uma cena aqui. Ó, vocês sabem que minhas simulações é pauleira aqui, viu? A semana passada a gente fez uma simulação de cena e tinha uma aluna aqui, que ela está hoje aqui, mas eu não quero dizer o nome dela, e disse assim, Eli, você abriu minha história, né? Então, minhas simulações é punk para curar. Aqui, o campo da constelação comigo não dá tempo nem de dizer assim, a gente está só aprendendo, calma. Me usam e me abusam aqui para eu constelar o tempo todo. Ó, vamos lá. João, ele veio constelar uma dor, uma tristeza que ele tem. Ele chegou e disse, olha ali, eu tenho uma tristeza muito grande. Uma tristeza. Eu falei, tá bom, João, então olha aqui para o campo e veja onde você quer colocar. Ele disse, eu quero me colocar lá atrás, do lado direito. Aqui, João, aqui. E eu quero, Eli, colocar minha tristeza, ele escolheu essas duas cartas. Aqui, na frente, beleza. Vamos lá, gente. Então, qual o primeiro? É bom vocês irem anotando o que eu faço como simulações para vocês terem uma ideia de dizer, cara, Elisângela nos mostrou passo a passo de abrir uma constelação. Porque essa simulação aqui é justamente para vocês saberem, né, já que a gente está no laboratório sistêmico, para vocês saberem o quanto é técnico abrir uma constelação familiar. E esse é o meu propósito através do método baralho sistêmico. É técnica, não é só intuição. Vamos ver o que é que vai dar nessa sessão. Não é técnica, gente. Então, vamos lá. Então, primeiro passo. Com certeza eu vou me perder daqui para frente, então vocês vão dizendo,
vai no segundo passo, tem o terceiro, certo? Então, o primeiro passo, eu digo assim, João, coloca você e o teu foco. Isso daqui é básico nas constelações. O que é que acontece? Na constelação, a gente sempre está 50-50, 50%, 50%. 50% sou eu, 50% é minha dor. Entenderam? Então, é por isso que é sempre 2 cartas, ou, se for em grupo com pessoas, 2 pessoas. Eu costumo, de vez em quando, abrir com 3 cartas. Em algum momento aqui no laboratório sistêmico, eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu digo assim, João, diga aqui, ó, você vai me representar. E ele vai olhar e vai dizer, você vai me representar. Diga aqui, você vai representar a minha tristeza. Você vai representar a minha tristeza, certo? Aí eu quero saber de vocês. Lembra que isso aqui é um laboratório, então eu preciso que vocês falem, dialoguem comigo. Quem pode ler essa cena aqui, essa primeira cena? Aí lembrar que leitura de cena é dentro aqui, como se fosse para você, quando você estiver com o seu paciente. Como aqui é um laboratório, vocês vão abrir a boca e falar. Pode ler linha do tempo, pode ler olhares, ler arquétipo, pode ler tudo. Quem pode ler essa cena aqui para mim? Uma pessoa de cada vez, para não dar briga. Quem vai ter coragem de ler a cena? Valéria, Reslane, Aline, Rani, Isabel, Silvia, Priscila. Bora, bora. É simples, gente. É como se fosse contar uma historinha. Quem pode contar essa história para mim, do que pode estar acontecendo aqui, sabendo que o foco dele é um sentimento de tristeza? O rapaz de barba é o João, né? Isso. E a carta da pessoa que tem tendências suicidas representa a tristeza. Uhum. Nessa primeira cena, eu percebo que João já se identifica como um rapaz triste. Ao usar essa barba, ele esconde algum segredo familiar dentro desse universo masculino. Muito bem. Mas confesso que não estou conseguindo ler esse distanciamento dessa carta, porque a carta do suicida está olhando para uma outra direção. Então, eu pediria uma carta que não represente ninguém que ele conheça, que o João conheça, para colocar na frente dessa carta do suicida para saber para quem ele está olhando. Muito bem, ok. Quem mais pode ler aqui? Lembrando que você pode ler o arquétipo do boneco, os olhares, faltou a Silvia me falar de olhares, né? Quem pode ler mais aqui, gente? O João olha para que lado? Olha para o lado oposto, parece. Oposto? Para esse lado de cá, não está ao lado? É, gente? Essa impressão é mais ou menos, né? Eu não... O João olha para onde? Basta olhar, isso é fácil de dizer. Não, o cantinho do olho dele está olhando para o lado da carta do suicida. Isso, muito bem. Então, o João, ó, se eu fizer um 3D, o João olha para onde? Para a carta do suicida, para a tristeza dele. Se eu puxar uma linha do tempo, Silvio, o João está em que tempo? Presente, passado ou futuro? João está no passado. Passado. Já mostra que João quebrou uma lei da hierarquia. Sim, amor, sim. Não é? Então, ele quer ser maior do que essa pessoa aqui, não quer? Sim, sim. Certo. Então, ele olha para cá. E esse homem olha para onde? Ele está olhando para uma outra direção, ele está olhando, seguindo esse olhar do João, né? Olhar do João. Então, ele está olhando para alguma coisa aqui, não está? Para o lado. Pronto. Essa carta aqui é a carta de qual técnica que eu estou ensinando? Olhar para o lado. Olhar para a esquerda. Para baixo. Ah, está olhando para baixo, sim. Está olhando para baixo, Silvia. Para baixo. Olhar para baixo, olhar para cima é olhar para a morte. Então, ó,
olhou para baixo. Se o João estivesse olhando para outro lado, a gente iria fazer outro comando aqui. Mas o João olha para o mesmo canto dele. Sim. Então, ele está na técnica de olhar para baixo. Lembra que eu disse que só são 3 cartas que a gente utiliza essa técnica? Sim, sim. Então, ó, o constelador, a consteladora vem aqui, ó, no bolinho de carne, ou de carta, e vai procurar uma carta que represente morte. Aí é você quem coloca essa carta. Você nem precisa perguntar ao seu paciente. Você pega a carta, coloca aqui. Você pergunta, João, o que é que você sentiu quando eu coloquei essa carta aqui? Indiscutivelmente, seu paciente vai dizer, nossa, me senti um pouco mais triste. Entendeu? Sim, mas, Elisângela, eu posso colocar o bebê de qualquer cor? Qualquer cor. É uma morte. Uma morte. Tá. Entendeu? Tem isso não. Qualquer cor. Beleza? Então, vamos ler essa cena. Eu quero que alguém leia. Falando arquétipo, falando o tempo, linha do tempo, olhar. Bora ler? Você viu, Silvia, que aqui eu não vou usar o comando. Sim, é verdade, não usou. Porque a carta é uma das 3 da técnica que eu estou ensinando hoje. Certo? Sim, sim. É porque, como é assertivo, né? Você, se está olhando para a morte, não precisa perguntar quem foi que morreu, né? Não, por enquanto eu não vou perguntar, mas eu sei que alguém morreu. Certo. Certo? Ou tem alguém que é muito triste na família. Certo? Quem pode ler essa cena para mim? Aí, antes de você ler a cena, eu quero mais uma vez perguntar: qual o tema dessa sessão de João? A tristeza. A tristeza. Não pode, o constelador não pode sair do foco do tema, porque o que você vai construir de quebra-cabeça dentro de você para entender é sobre a tristeza de João. Certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou ler, já que vocês não estão querendo, que eu não sei o que é isso, porque vocês estão no laboratório, vocês precisam me mostrar que vocês estão tentando ler. É muito importante, gente. Muito importante vocês trazerem esse exercício. Isso é um exercício que antigamente, sabe assim, quando a gente tem que fazer a tabuada e tudo mais, a gente não precisava praticar? Então, no método BaraSG, vocês têm que trazer essa prática, senão vocês não vão conseguir praticar mesmo, certo? Então, olha como é que eu leio essa cena. Essa cena eu ainda não leio para o paciente, eu leio dentro de mim. Como nós estamos no laboratório, eu vou ler em voz alta. Então, aqui, ó, pela linha do tempo, o João está no passado, o arquétipo dele é de um rapaz que é triste, que tem, sim, um olhar para estar sempre resgatando ancestrais masculinos por conta da barba. Isso é um fenômeno. Então, o João tenta sempre, dentro dele, resgatar ancestralidade masculina. E ele olha para o foco dele, que é tristeza. Li até a metade. Na tristeza de João, João trouxe o suicida ou o homem que é triste. E ele está olhando para a morte, porque quem olha para baixo olha para a morte. Então, provavelmente houve alguma morte na família do João. Pronto, eu li a cena. É como se você fosse construir uma história e aqui você leu parte da história. Lembra que o cérebro só tem cenas e sentimentos? Então, isso significa que tem um rolo de filme da vida do teu paciente dentro da cabeça dele. E aqui você pegou uma parte dessa história da vida dele através do psicodrama da cena cerebral dele. Por isso que é tirado do inconsciente, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu ainda não sei quem é esse, né, na família dele, ou eu sei? Não sabe. Não sei. Eu posso suspeitar que pode ser quem? A mãe? Não, pode ser o pai dele. Pai. Porque ele trouxe uma pessoa, como é que diz? Um homem. Então, teoricamente, seria o pai, né? Então, tá. Então, se ele trouxe aqui um homem, supostamente é o pai, eu posso usar uma outra técnica do método, que é o quê? O ancestral mais próximo. Ancestral mais próximo. Quem supostamente seria o ancestral mais próximo do pai dele? O avô paterno. O avô paterno. Então, vocês veem que quantas técnicas eu já usei até agora?
2 técnicas. 2. Quais foram? O olhar para baixo e o ancestral mais próximo. Muito bem. Então, técnica no método baralho sistêmico significa o quê? Abrir mais a cena que está instalada no inconsciente do teu paciente. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai passar, né, João? Escolha aqui uma carta que represente seu avô paterno. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Quem quer aqui escolher uma carta, para não dizer que eu estou organizando a cena na minha cabeça. Quem quer trazer aqui o avô do João? Eu vou passando e a pessoa escolhe. Quem quer? Eu posso escolher. Vai lá, Valéria. Ó, escolhe aqui uma pessoa que representa o avô do João. É importante ter paciência de passar cena, carta por carta. Por quê, gente? Porque eu trabalho com as cenas inconscientes. Na hora que o paciente olha a carta com os olhos... Separa esse, por favor, ali. Da blusa azul. Quando o paciente olha as cartas, a imagem que entra pela retina vai lá no inconsciente. Se tiver alguma cena parecida, arquetípica, ele escolhe a carta. Esse. Já quer decidir por esses dois ou quer olhar mais? Quero decidir por esses dois. Tá. Então, vamos lá. Quem desses dois é o avô do João? O de blusa amarela e gola azul. Tá. Aonde eu coloco aqui, aí, ó, você vai perguntar. Por quê? Porque a técnica do ancestral mais próximo, você vai ter certeza que aqui é o avô, que aqui é o pai de João, caso ele coloque o avô por perto. Se colocar longe, não é o pai, viu? Então, onde você quer que eu coloque? Do lado. Do lado da onde? Do lado do pai. Desse lado? Isso, desse. Mas aqui a gente ainda não sabe que é o pai. Como você colocou do lado, então eu posso dizer que é o pai dele agora, certo? Quem é uma outra pessoa que também ficou muito junto desse pai, que fez João com esse pai? Quem é? Quem é a pessoa que fez João com o pai dele? A mãe. A mãe. Vamos trazer a mãe? Para quem quer trazer a mãe aqui? Estou passando já. Bora, gente. Bora moer. Essa. Aonde eu coloco a mãe dele? Do lado do homem de gola azul. Desse lado de cá? Isso. Certo, muito bem. Ok. Então, aqui eu tenho uma cena, né? Abri a primeira cena. Aqui a primeira cena. Vou voltar. Primeira cena. Segunda cena, ó. Toda vez que entra um personagem, é mais uma cena. Segunda cena. Terceira cena, o avô. Quarta cena, a mãe. Quando é que a gente para de trazer cartas? Quando todo mundo agora... o fio da constelação olhou para onde? Para frente, né? Então, aqui olhou para frente, então eu encerro. Quem é que pode ler aqui, supostamente, essa cena? O que é que poderia ser? Tá, eu vou ler. Vamos lá, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, João, você vê que João está bem isolado no passado, né? E aí ele coloca aqui os ancestrais dele para frente. Ele coloca a mãe para frente, o avô e o pai olhando para baixo, olhando para a morte. Uma vez que eu tenho isso daqui, eu vejo que a mãe do João, ela vem com uma carta que tem um arquétipo da espiritualidade, do amor maior. Então, é uma mulher que sim, que pode ter segurado a barra sozinha, né? E ser muito grande nesse aspecto. E esse fenômeno aqui do avô do João é um homem que tem uma certa raiva das mulheres, certo? Então, eu tenho que me basear nos arquétipos para fazer perguntas que sejam precisas
precisas para eu confirmar se é verdade isso na família do João. Qual pergunta aqui, baseada nos arquétipos, vocês acham que eu poderia perguntar a João para eu tentar confirmar se está certa a história dos arquétipos ou outras coisas? João, o seu pai, ele era depressivo? Por que você perguntou ele era? Ah, sim, verdade. Olha como a constelação é sutil, né? Como a narrativa a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Praticamente a gente matou o homem já, né? Porque numa carta em que a pessoa tem tendência suicida, Tem realmente. tendência. Mas tem Não, tem tendência, né, razão. Silvia? Entendeu? Qual pergunta eu faria o João aqui? Bom, deixa eu ressuscitar o pai dele, por Tá, favor. ressuscita aí o bichinho. João, seu pai tem tendências depressivas? Sim, doutora, o meu pai, ele se matou. Você vê que é diferente agora? A gente, através de uma pergunta, a gente joga para o paciente falar e dizer aquilo que aconteceu, entende, Silvia? Sim. Porque a gente taxar, porque na hora que você diz assim, o seu pai tinha, você já diz que ele morreu. E esse homem pode estar vivo, porque aqui essa egrégora tem duas, não é? É o suicida ou o homem que permanece vivo, mas está triste, não é isso? Sim, sim. Exatamente. Então, quando ele diz assim, sim, meu pai se matou. Ah, certo. Como é que Aí, você... para mim, internamente, justifica porque que ele olha para a morte. Ele quem? O pai olha O para a pai. morte. Exatamente. Aí É. pronto, aí se é suicídio, gente, isso foi um padrão o quê? Sistêmico, né? Certo, É um padrão sistêmico. Alguém também lá atrás se matou, tá? Dois de dois são quatro, suicídio. Alguém vai se matar, sempre. Até uma pessoa chegar e dizer, chega, eu não aguento mais isso. Eu Desse posso perguntar para o João se ele sabe, se ele tem conhecimento de outros casos de suicídio na família, que é para confirmar essa questão sistêmica, né? Isso, Silvia. Toda vez que apareceu um suicídio na constelação, recorra ao cognitivo de saber se houve alguém lá atrás que também se matou. Para vocês verem como sempre, sempre vai dar certo. Ou se matou ou mataram. Entendeu? Sim. Apesar que o suicídio ele é bem metódico mesmo. Eu já atendi pessoas que não sabem, porque tem pessoas que sabem muito pouco de sua família, né? Mas... Olha, casos assim, geralmente a história corre. É igual fofoca. Então, às vezes a pessoa diz que não sabe, Silvia, porque teve vergonha, porque não quer sujar o nome da família, que alguém se matou. O tabu do suicídio ainda é muito grande, porque as pessoas pensam assim, foi o fraco, entendeu? Não quer relembrar. Então, a gente, quando vai tratar de suicídio, a gente tem que ter muito cuidado, até o paciente confiar na gente cegamente e a gente colocar, né, um sentimento de que está tudo bem se ele me revelar. Ele está só revelando a mim, entendeu? Certo. Então, tá. Então, ó, se matou, beleza. Então, a gente pode ver que o avô dele está aqui, a gente pode perguntar agora se está vivo os pais, entendeu? Outra pergunta que também caberia seria essa. Seu avô, ele está vivo, o pai de seu pai, né? Aí ele poderia dizer aqui, olha, o meu avô, ele morreu muito cedo e ele deixou a minha avó com os filhos todos pequenos, porque ele sofreu um acidente. Entenderam? Por que vocês acham que ele colocou aqui? Ó? Aqui não está parecendo como se fosse a mãe, o pai e o filho, não é? Então, é um movimento que o João quer dar esse conjunto para o pai dele, né? Essa coisa de força para o pai dele, entendeu? Inconscientemente, ele pode estar, sim, fazendo isso. Então, aqui a gente já entendeu, né? Porque o João tem uma certa tristeza. Herdada pelo pai. É esse olhar dele pelo que o pai cometeu, né? De vida, né? Sim, e aí, pela carta que a Valéria escolheu, Sim. aí ficou criou uma sintonia, porque já que o avô
de João também tinha essa dificuldade ou algum problema com relação às mulheres, então vem essa carga do problema se somatizando com essa questão depressiva do pai de João. Exatamente, é exatamente isso, né? E aí, aqui, como você tem aqui uma carta de um arquétipo como o grande amor, o poder, Deus, tudo mais, a carta espiritual, você pode perguntar, né? Ô João, sua mãe ficou só, levou tudo só na vida, e aí ela se sente, né, essa mãe que precisou se anular para poder sustentar tudo? Provavelmente o João vai dizer que sim, por conta do arquétipo, entenderam? Aí, beleza, vamos. Diga. E a cura de João? Qual a linha que a gente utilizaria para ele enxergar que essa tristeza dele é uma história ancestral? Claro, muito bem, boa pergunta. Mas primeiro eu preciso saber se vocês conseguiram entender a leitura da cena. Conseguiu, Val? Sim. Pronto. Aí, ó, olha o próximo passo. O próximo passo, eu li aqui dentro de mim, agora eu vou ler para o João. João, é o seguinte, eu estou lendo aqui a cena do seu inconsciente, essa cena é construída direto do teu inconsciente. A tua tristeza, João, tem a ver com o suicídio do seu pai e com o acidente que seu avô sofreu, né? E essa coisa das mulheres serem as que seguraram tudo que aconteceu no seu sistema. Então, você traz aqui, eu vou transformar essa carta, João, no seu pai, por quê? Você trouxe, a princípio, representando a sua tristeza, mas por que eu vou transformar no seu pai? Porque eu usei uma técnica aqui do método baralho sistêmico e eu pedi o pai de seu pai. Se você tivesse colocado longe o pai de seu pai, não confirmaria. Mas você colocou perto, João. Então, esse é seu pai. Eu também pedi sua mãe, você colocou aqui. Então, você observe, João, que você, se eu puxar aqui uma linha do tempo, você está aqui no passado, olhando para todos eles. É como se sua alma estivesse dizendo assim, sigam, e eu paro aqui para cuidar de vocês. Essa é uma leitura para o João. Nesse momento, o João vai estar chorando, vai estar dizendo é verdade, realmente, e nananã, tá entendendo? Aí, agora, quando o João você contou, ó, lembra que o cérebro mantém narrativas de história? Quando você contou essa história e que fez sentido para ele, porque você foi construindo essa história, não foi da sua cabeça, da sua intuição, do que você acha como consteladora. Você construiu essa história pelos arquétipos que ele trouxe e que ele disse, realmente meu pai suicidou. E ele não tinha lhe dito que o pai dele tinha suicidado. Ele tinha, você que viu através do arquétipo, alguém suicidou, ou seja, algumas perguntas baseadas no arquétipo fecha a história real que João viveu na família dele. É por isso que o método baralho sistêmico ele chega a ser tão preciso, por conta disso, porque o paciente não te diz nada e você lê a família dele sem ele ter lhe dito, por causa dos arquétipos. Entenderam? Aí depois, Valéria, que está nessa fase aqui, aí agora vem a última fase de uma sessão de constelação que se chama frases de cura ou fases de soluções, certo? Aonde vocês acham, já que o João rompeu com a lei da hierarquia do amor, como é que eu começo a frase de solução? Aí tem um detalhe. Toda vez que nós vamos fazer um movimento de frase de solução, a gente precisa entender que essa cena construída foi tirada da onde? Da cabecinha do inconsciente do João, do paciente. Então, significa que lá no inconsciente, como é que a cena está com o João na cabecinha dele? Assim, ó. Parada. Lembra na aula das cenas que eu disse que tem 3 modelos de cena? A cena estática, a cena que está se movendo com bem muita força, ai, que peso mover, e a cena que é assim, ó. Quem é que faz as cenas mexerem no cérebro? As emoções. Oh, meu Deus do céu! Coisa linda! As nossas emoções. Então, quando eu
vou lá para frente do espelho, eu digo, o que está acontecendo, Eli? Você está triste? Então, a cena de tristeza de Eli que tem lá no cérebro dela começa a se movimentar. Só as emoções podem mexer e movimentar uma cena. Só e somente só. As nossas águas internas, certo? Então, vamos lá. Por onde eu começo? A frase de solução aqui, a primeira frase de solução. São as águas de março fechando o verão. Seria do João reconhecer o papel dele e deixar, né, na hierarquia, e deixar cada um ter seu papel, o pai, o avô e a mãe? Como é que eu faço isso? Eu não consigo entender ainda se ele sente raiva dos pais e do avô. Senão ele teria que perdoar, né? Mas... você pode perguntar aqui através de uma frase, vocês me veem constelando, às vezes eu começo umas frases provocativas, pesadas, para saber tirar o sentimento secundário dentro do paciente, e às vezes, quando eu vejo que o paciente é maleável, eu vou direto na frase de primária, né, de cura real. Como é que eu mexo aqui nessa cena? Aqui é uma cena, a Globo, a TV Globo está aqui. Como é que a câmera leva João ou traz o pai? Como é que vai fazer isso? Eu acho que tem que levar João até a frente do pai. E por que você ainda achas? Para não levar bronca na frente do Não, aqui não tem isso não, eu não dou bronca em ninguém. Eu sou exigente, uma mãe exigente coloca filhos para o mundo melhores. Vai, professora. Como é que eu faço, Silvia? Pega o João. Eu pego. João, presta atenção no que eu vou fazer agora, tá bom? Tá. Essa cena é muito importante para você. Tá. Você vai se mover e vai virar de frente para o seu pai. Certo. Como é que você está se sentindo, João? Eu estou me sentindo mais triste, porque eu estou vendo a tristeza do meu pai, dele ter se matado. Certo. Então, João, eu vou falar algumas frases e eu peço para você repetir. Tá. Conforme você vai repetindo, eu também quero que você fale como você está se sentindo, tá bom? Okay. Se a frase não fizer sentido para você, não for verdade para você, então você me fala. Muito bom, viu? Esse início aí introdutório que a Silvia fez agora, perfeito, viu, gente? É uma acolhida na alma do paciente. Perfeito, Silvia. Então, repete comigo, João. Tá. Você falava com seu pai, pai ou papai? Como você se tratava com ele? Painho, a gente é lá no Nordeste. Isso. Então, repita, por favor, João. Painho. Painho. Eu sinto muito pelo seu destino. Eu sinto muito, painho, pelo seu destino. Como é que você se sente, João, falando isso para o seu pai? Nossa, me deu vontade de chorar, doutora. Veio um nó assim, uma coisa que me engasgou aqui. Eu fiquei achando que eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não consegui, eu não cheguei a tempo. Ele tinha me ligado, doutora. Deixa eu lhe dizer, doutora, olha, ele me ligou, disse, João, eu não estou me sentindo bem, João, me perdoe pelo que eu vou fazer. Aí eu corri para tentar chegar, mas eu não consegui chegar. Quando eu cheguei em casa, ele estava morto. Isso pode acontecer, viu, gente? O paciente está com isso aqui, ó, o cognitivo, a razão. Nesse momento, você deixa ele desabafar, por quê? Porque você já descobriu onde é que está a questão dele, né? Então ele precisa falar. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês estão entendendo que o momento que Bert Helling permitia que um paciente falasse era na hora que ele chegou no ponto exato? Diferente da psicologia tradicional, que a gente chega e dizia, é porque meu pai, minha mãe fez isso, minha avó, minha tia, meu bezerro... Essa fala inicial de outros campos terapêuticos é uma fala racional e cognitiva. Aqui não. Aqui você já chegou na dor. Ele
pode desabafar, colocar essas palavras para fora. Vocês percebem a diferença? Pronto, Silvia, pode conduzir. O que mais, Silvia? Só um momento. É que eu tô indo para o sentimento, tá? Espera um pouquinho. Tudo bem, sem problema, desculpa. Eu falei, como é que é? Papai, eu sinto muito pelo seu destino. Painho, Painho, eu vou fazer diferente. eu vou fazer diferente, painho. Eu vou fazer. Nossa, que frase linda, Silvia. Que frase linda. Eu vou fazer diferente. Minha bênção. Com a tristeza que ele queria, né? É por isso que a gente tem que ir para o sentimento também, né? A técnica com sentimento, para a frase vir com verdade, né? Eu vou fazer diferente, painho. Como você se sente, João? Nossa, me deu um ânimo agora, doutora. Assim, parece que saiu um negócio que estava preso na minha garganta quando eu disse assim, pai, eu vou fazer diferente, porque eu fico muito triste, mas eu não quero fazer como ele fez, não quero me matar como ele fez. Sim. Entendeu? Então, João, você não quer fazer exatamente como ele fez, mas, de alguma maneira, você está fazendo dentro dessa tristeza. Então, eu peço para você também repetir essa frase, João. Veja como ela ressoa em você. Papai, me abençoe para eu poder fazer diferente. Muito ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Pai, me abençoe para que eu possa fazer diferente. Pediu forças, né? A bênção é pedir forças, né, gente? Pedir forças, perfeito. Ainda bem que está gravado aqui. Perfeito essas frases. Olha, a audiência da Globo vai aumentar depois dessas frases. Aí agora, Silvio, ó, pergunta como é que ele se sente, né? Então, João, como você está se sentindo? Me sentindo livre, muito livre, com vontade de deixar esse passado do meu pai para esse destino que a senhora disse aí, foi um destino dele. Sentindo muito bem, doutora. Sim, João, é importante você entender no seu coração que ele tinha os seus motivos e que não cabe a nós julgar. Perfeito. E também, João, eu percebi que você comentou em algum momento da constelação sobre perdoar. Também não cabe a nós, como filhos, perdoar os nossos pais. Não cabe, é verdade. Porque os nossos pais são maiores. Muito bem. Perfeito, Silvia. Paro por aqui e passo para a próxima colega. Tá, mas peraí, aqui ó, a cena ficou parada. Como é que eu deixo essa cena hierarquicamente certa agora? Eu boto sim, agora eu... João, preste atenção no que eu vou fazer agora. Agora, professora, você pega a carta de João, vira para frente. Sim, mas não aí na direção do pai. Eu penso que... Isso, isso mesmo, para ele manter o caminho livre. Isso. Certo, aí. Pronto, aí aqui, ó, o pai dele vem para onde, gente? Para trás, respeitando a hierarquia. A mãe dele vem para perto e a família está reunida. Isso. Eu posso perguntar para João, você gostaria de falar alguma coisa para sua mãe? Posso falar isso, professora? É bom que você faça já, que você faça. Nunca perguntar, você quer falar alguma coisa para sua mãe? Porque o paciente ele não tem muito noção, né? Então, assim, a gente mesmo que tem que conduzir, entendeu? Sim. Eu viraria ele para falar algo para a mãe dele que para ficar uma coisa equilibrada. Ele falou com o pai, então também fala com a mãe. Vocês entenderam esse movimento aqui? Automaticamente eu trago o avô para a ancestralidade e a mãe para junto do pai. Mesmo tendo falecido. Aí aqui ainda vai ter outro movimento, né? Porque a gente tem que saber se a mãe dele está viva. João, sua mãe está viva? Está sim, minha mãe está viva. Certo. Então, eu gostaria de falar algumas frases para sua mãe. Pois não, doutora.
Manhã, é assim que você fala com ela, João? Manhã, manhã. 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 Eu reconheço todo o empenho que você teve para nos criar. Eu reconheço todo o empenho que você teve para nos criar. Te agradeço do fundo do meu coração. E agradeço do fundo do meu coração. Só isso, Elisângela. Pronto, agora eu me coloco no lugar de Filho. filho. Aí ele pode colocar aqui, ó, porque não é sempre do lado da mãe. Sim. Aí agora ele olha para quem? Olha para os dois, mas está um pouquinho mais afastado, né? Sim. Aí, Elisângela, tem uma coisa que às vezes eu sinto de fazer e me fala se está correto. João, agora depois de todas essas falas e desse discernimento, como é que você está se sentindo depois de todas essas cenas? Nossa, eu estou me sentindo muito bem, assim, bem aliviado, né? Assim, eu sabia, doutora, que podia ter alguma coisa a ver com meu pai, mas eu não achava que ainda estava tanto, porque minha mãe sempre conversou muito comigo sobre essa morte, então eu achava que eu ainda não estava tão triste por conta dele, entendeu? Então, já que agora você se sente refeito, vamos escolher uma nova carta para você, João? Perfeito. É sempre isso que eu faço mesmo. Então vamos, uma nova carta. Quem quer escolher uma nova carta aqui para o João? Vou passando. Alguém vai olhando aí. Vai, Valéria, você escolheu quase todas. Vamos Já lá. está olhando. Essa ali. Tá. Ok. Nossa Senhora, que cor é a roupa do João? Verde, Nossa, Qual a roupa da mãe? verde. Tu pensou nisso, Val, ou não? Não, foi Não. intuitivo. Então, diga, mamãe, eu permaneço vivo, igual você. Permaneço vivo, mamãe. Por mim, agora. Entende? É uma frase, né? É. Permaneço vivo. Entenderam? Aqui você pode perguntar se ele mora com a mãe. Não, não moro com minha mãe. Ó. Aí dá um passozinho nele e a mãe dele fica aqui, porque o pai está morto e a mãe está viva. Ou seja, resumindo assim, o que é uma constelação? É uma contação de história. Estou fazendo um resumo bem lúdico. Uma contação de história, uma constelação, só que uma história real de dor que teu paciente constrói através do psicodrama da cena. E o que é o ressignificar da constelação? É você fazer ele olhar para aquela cena antiga de dor e dizer: tá tudo bem se foi assim. Ai, apesar de tudo, a vida continua. É só isso, gente. É vocês aprenderem a fazer narrativas de história. Só que vocês vão construir uma história, não é do achar, não é da cabeça, é olhar para o arquétipo e dizer: eita, ele trouxe a tristeza dele, um suicida. Menina, então alguém morreu. Confia, pergunta a ele: João, quem se matou? Quem morreu? Quem foi morto? E aí, quando ele confirmar as coisas que você leu aqui, algumas possam ser que ele diga: não, ninguém se matou, não, na minha família. Isso vai ser um caso muito extra que vocês vão ter no consultório de vocês. Porque eu trabalho há 11 anos com esse método, nunca errou, nunca, a não ser pessoas assim, eu já constelei muito narcisista, né? Pessoas que veem narcisista e não querem revelar as verdades, aí fica burlando os arquétipos. Mas depois ele cai e acaba dizendo a verdade. Entenderam? Então, assim, pode confiar. Gente, deixa eu botar aqui. Um minutinho, deixa eu colocar meu celular aqui para carregar, porque senão o negócio vai ficar.
Então, vocês vão fazer as perguntas de acordo com o arquétipo que a pessoa trouxe, para representar ou ele, ou a mãe, ou o pai, seja lá quem for, né? Diga, Silvia. Elisângela, uma coisa que dá muito certo e que eu confio que foi você que sempre repete isso nas aulas. Pergunta para o campo. Eu achava isso muito interessante, sabe? E realmente, às vezes eu estou olhando assim para a cena e eu me vejo, às vezes, sem saber agora para que lado que eu vou. Mas aí eu fico o tempo inteiro, campo, fala comigo, campo. E o campo sopra, sabe? Então eu acho muito legal isso, essa coisa da fenomenologia, né? Fenomenologia, com certeza. Isso é muito massa, porque, assim, a constelação, por si só, ela é um organismo vivo, eu digo isso. Por quê? Porque a constelação é um campo consciencial, gente. É a gente abrir a consciência coletiva daquela família, é isso que é uma constelação. É abrir o campo da consciência daquela família. Entenderam? E aí entra a teoria do Bert, né? Na consciência sistêmica familiar que ele deixou, né? Que ele diz que a gente tem consciência individual, consciência coletiva e consciência da totalidade suprema. Entenderam? Então, vocês observaram hoje que o método baralho sistêmico ele vai dando a vocês o passo a passo da próxima cena, né? Então, a gente começa a abrir a cena a partir da onde? Do foco e da pessoa. Quando isso aqui acontece, aí você vai olhar, observar os olhares desses dois e procurar saber qual técnica você vai usar. Se é olhar cruzado, olhar para o lado, olhares opostos, olhar para baixo, olhar para cima, vai depender do que o paciente trouxe. E lembrar, se o paciente trouxe para representar ele ou o foco dele determinar a carta, é porque aquele arquétipo existiu na família dele. É quase assim, zero a possibilidade dele não fazer. A não ser que você constele um sociopata, já constelei sociopata, e o sociopata, como ele não tem o terceiro olho aberto, ele tenta segurar a cena mesmo, gente. Tenta mesmo. Então, ele vai ter alguma questão que não liga ele aos arquétipos coletivos, porque o inconsciente grupal. E aí ele se prende. Por que o sociopata faz isso, narcisista? Porque ele se prende no ego dele. Mas ainda assim você consegue desvendar, porque o arquétipo, segundo Jung, ele é uma imagem universal. Então, o próprio sociopata, o psicopata, o narcisista, tudo mais, eles têm arquétipo dentro deles. Então, eles podem tentar segurar um pouco a cena, não querendo revelar, pode trazer... Isso pode acontecer. Vamos supor, ele traz o pai, o alcoólatra. E aí você pergunta, seu pai era alcoólatra? Ele, não era. Mas, às vezes, isso está ligado ao que ele é, ou simplesmente a percepção dele. Ou o avô dele foi alcoólatra, mas vai ter uma história com o alcoolismo, entendeu? Por conta dessa força que o arquétipo ele é uma imagem universal. Por isso que o baralho sistêmico dá tão certo, porque ele está em todos os locais, né? Então, por isso que... E o arquétipo, sendo universal, ele é mais forte, né? Assim, total. É mais forte do que qualquer tipo de, sei lá, transtorno, né? Ele vai se fazer apresentar, ele vai se fazer ali ser presente, não é? De alguma maneira. Talvez não tão fácil como numa pessoa de cognição mais tranquila, mais saudável. Exatamente, Silvia, perfeito. Né? Mas vai surgir nele, ele pode prender, ele faz uma coisa, mas chega um momento que você vai revelando algumas coisas, ele vai vendo que você está descobrindo coisas que ele nunca lhe disse, e aí a emoção dele vai quebrando um pouco dentro dele, sabe? A emoção não, o ego, né? O narcisista, ele é desprovido de emoção, né? Entenderam? Alguma pergunta a mais? Então, hoje a gente viu duas técnicas, não foi?
olhar para baixo, olhar para cima, olhar para a morte, e ancestral mais próximo. Não foi isso? Massa. Então, gente, vamos ficando por aqui, tá? Para também o vídeo não ficar muito longo, as pessoas depois poderem vir aqui, dar uma olhada. Então, quem for me ver aqui no YouTube, deixa lá um comentário no meu canal do YouTube, isso me ajuda muito, né, a crescer no YouTube, porque é o algoritmo mesmo que lê esse like, esse coraçãozinho, esse comentário, é tudo um jogo aí do algoritmo, e ele entende, e quanto mais vocês interagirem comigo, mais ele posta meu vídeo para outras pessoas. E aí a gente tem a chance de passar a boa nova para todo mundo. Certo? Quem é do pessoal da formação aqui, sabe que eu vou postar na plataforma. Deixa eu chegar em João Pessoa no sábado. Quando for na segunda-feira, eu vou levar meu computador para um rapaz. Ele instala o Drive e daí vocês olham também na plataforma e no YouTube, certo? Gente, um beijo no coração de vocês. Uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. E boa chegada na